Irmãos, abramos as nossas Bíblias na carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 1. Quero pedir toda a atenção para a leitura que vai ser feita da palavra do Senhor. Eu estarei ministrando nos versos 16 e 17, mas eu quero ler a partir do verso 9. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito no Evangelho de seu Filho, é minha testemunha de que, como sempre vos menciono, pedindo constantemente em minhas orações, que agora, de algum modo, pela vontade de Deus, haja boa ocasião para visitar-vos, porque desejo muito ver-vos para compartilhar convosco algum dom espiritual, a fim de que sejais fortalecidos. Isto é, para que juntamente convosco eu seja encorajado pela fé mútua, vossa e minha. E, irmãos, não quero que ignoreis que muitas vezes planejei visitar-vos, mas até agora tenho sido impedido para conseguir algum fruto entre vós, como também entre os demais gentios. Sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. De modo que no que depender de mim estou pronto para anunciar o Evangelho também a vós que estáis em Roma, porque não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Pois a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Que Deus aplique sua palavra em nossos corações. Meus irmãos, eu quero falar sobre esse tema: não me envergonho do Evangelho. Nós estamos vivendo numa época em que é cada vez mais notório a oposição dessa cultura aos valores do cristianismo. Nós estamos vivendo numa época em que cada vez se torna mais desafiador assumir publicamente a nossa fé, defender valores, se colocar numa posição de firmeza contra aquilo que se tornou comum, que se tornou normal na nossa sociedade. De modo que nós temos a tentação de nos envergonharmos daquilo que é o mais precioso de todos os tesouros, as Escrituras, a verdade de Deus, o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Diante disso, nós temos aqui um exemplo que nos encoraja, que nos ajuda a ter uma posição de firmeza na presente geração. É possível, segundo alguns comentadores, que Paulo esteja diante da seguinte acusação: Paulo pregou o Evangelho na cidade tal, na outra cidade ali, mas em Roma ele não veio. Roma não é para qualquer um. Roma é a capital do império. Aqui o negócio é diferente, é outros 500. E Paulo aqui tenta exatamente combater isso, dizendo: eu não fui aí, não porque eu não quisesse, almejei de muitas formas estar com vocês, para receber dos dons de vocês e compartilhar com vocês dos dons que Deus tem me dado.
Mas infelizmente eu fui impedido de muitas maneiras de chegar até vocês. Mas eu estou pronto para ir a Roma e pregar o Evangelho. Afinal de contas, eu não me envergonho do Evangelho. Ele é o poder de Deus. Então é possível que alguns estivessem dizendo que Paulo estava com vergonha, estava intimidado. Afinal, Roma é o centro cultural, econômico, o centro político. E Paulo está se escusando de ir até lá e pregar. E ele disse: não, como posso me envergonhar? Esse Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Assim sendo, meus irmãos, eu encontro aqui pelo menos 3 razões que justificam essa afirmativa de Paulo. Eu não me envergonho do Evangelho. Ele vai colocar nesses 2 versículos, os 16 e 17, por que ele não se envergonha do Evangelho. Primeira razão, Paulo não se envergonha do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus. Amém? É como se ele dissesse: aí tem o poder político, aí tem o poder econômico, aí tem a concentração de forças. Mas como eu poderia me envergonhar? Que poder é maior do que este? O Evangelho é o poder de Deus. Não posso me envergonhar dele. E isso ele diz claramente no verso 16. Não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Observe que Paulo está dizendo que, independente da cultura, da raça, do povo, do poderio econômico, político, do âmbito ou do nível cultural, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo homem. Mas o que Paulo quer dizer com a expressão o poder de Deus? Paulo está dizendo que não se envergonha do Evangelho, por esse Evangelho é o dinamis de Deus. Essa é uma palavra grega que Paulo está usando aqui para falar de poder. E a palavra dinamis é de lá que se traduz a palavra brasileira, ou que se origina a palavra que usamos no Brasil, dinamite. Poder. E ele diz: olha, esse poder é suficiente para salvar o homem, independente de qualquer raça. Paulo está então certo de que Deus salva pecadores pela mensagem do Evangelho. O próprio Evangelho é o poder de Deus. Logo, a mensagem do Evangelho é poderosa. Você entende? Esse poder é o poder do Evangelho. E esse Evangelho está revelado na mensagem que Paulo está transmitindo. Ele diz: como eu posso deixar de pregar o Evangelho, se o Evangelho é a própria manifestação do poder de Deus? Isso significa, meus irmãos, que o pregador, ele não deve pregar sobre o Evangelho. Ele deve pregar o Evangelho. O pregador, ele não deve pregar o que ele acha do Evangelho, mas ele deve pregar o próprio Evangelho. Em Hebreus capítulo 4, verso 12, nós encontramos a explicação por que esse Evangelho é o poder de Deus. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é capaz de perceber os pensamentos e intenções do coração. Esse Evangelho penetra no mais impenetrável dos corações. Ele pode esmiuçar a mais inquebrável das pedras. E, portanto, pregar o Evangelho é confiar que não há outro meio pelo qual o homem possa ser salvo, senão por essa pregação.
A fé vem pelo ouvir, e o ouvir é a palavra de Deus. O poder do Evangelho é o poder do próprio Deus revelado pela pregação. O poder do Evangelho é a onipotência de Deus em ação. Vocês entendem? Quando eu estou dizendo que o Evangelho é o poder de Deus, eu estou dizendo que a onipotência de Deus se revela aqui. É Deus manifestando o mesmo poder revelado na criação, a fim de que pecadores sejam salvos. Assim sendo, Deus usa através do Evangelho o poder que Ele usou para criar todas as coisas. Ele usa para recriar, para estabelecer uma nova raça, uma nova criação. Isso está muito claro em a segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, versos 5 e 6, quando encontramos: pois não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós mesmos como vossos servos por causa de Jesus. Aí Paulo diz no verso 6: porque Deus que disse, das trevas brilhará a luz, foi Ele mesmo quem brilhou em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Amém? Aqui há uma acusação contra Paulo, de que Paulo está dificultando a conversão dos pecadores, porque ele prega esse evangelho muito radical, centrado na cruz. Ele disse: eu prego esse evangelho e não a mim mesmo, porque é esse evangelho que tem o poder para destruir as obras de Satanás. Porque se é fato que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, também é verdade que o mesmo Deus que no passado disse: haja luz, é Ele quem brilha, faz o evangelho brilhar no coração do homem, faz o evangelho penetrar no coração do homem e dissipar todo o poder das trevas. Amém? Portanto, meus irmãos, trata-se de um poder sobrenatural, de um poder divino, extraordinariamente incomparável. Não é o poder das ideias humanas, não se trata da eloquência ou da sabedoria humana. Nada disso tem capacidade para regenerar um pecador, nada disso tira um homem das trevas para a luz, mas o Evangelho, sim, esse é o poder de Deus. Em toda essa carta escrita por Paulo aos Romanos, fica claro que Paulo está dando uma demonstração do poder do Evangelho. Ele mostra que esse Evangelho é o Evangelho que trata da eleição, de um Deus que escolhe pecadores independente do seu merecimento, independente das suas obras. Que Ele não apenas predestina e elege, mas que Ele chama. Que Ele não apenas chama, Ele justifica. Ele não apenas justifica, Ele santifica. Ele não apenas santifica, Ele glorifica. Ou seja, é uma obra que começa na eternidade e que termina na eternidade. Porque o Deus que te escolheu antes da fundação do mundo é o Deus que vai te glorificar na eternidade, por ocasião da volta de Cristo. Assim sendo, essa obra é perfeita, essa obra é completa, e é isso que Paulo diz em Romanos, capítulo 8, verso 30. E os que predestinou, a eles também chamou. E os que chamou, a eles também justificou. E os que justificou, a eles também glorificou. Quando Paulo escreve à igreja de Corinto, a sua primeira carta, no capítulo 1, no verso 21 até o 24, ele diz o seguinte: visto que na sabedoria de Deus, o mundo por sua própria sabedoria não o conheceu, foi do agrado de Deus salvar os que creem por meio do absurdo da pregação. No verso 22 ele diz:
Pois enquanto os judeus pedem sinais, os gregos buscam sabedoria. Nós pregamos Cristo crucificado, que é motivo de escândalo para os judeus e absurdo para os gentios. Agora ouça o que ele diz no 24. Mas para os que foram salvos, tanto judeus como gregos, Cristo é poder de Deus e sabedoria de Deus. Observem que o que Paulo está dizendo aqui aos romanos, eu não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus. Isso ele também está dizendo em todas as outras cartas. Paulo não acredita nisso circunstancialmente. Ele entende que esse poder é atemporal e acultural. Independente da cultura, independente da época, o evangelho é o poder de Deus. Aqueles que acham que o evangelho não é mais o poder de Deus e que precisam usar de subterfúgios, sal grosso, rosa ungida, descarrego disso, daquilo, eles deveriam abdicar das escrituras, não deveriam usá-las em suas mãos. Porque na realidade a Bíblia na mão deles é motivo de deturpação, de escândalo e de blasfêmia. Eles se utilizam da Bíblia para pregar um outro evangelho. Mas Paulo está dizendo que esse evangelho é o poder e a sabedoria de Deus. Então não há nada mais sábio do que o evangelho. E não há nenhum poder mais extraordinário do que o evangelho. Esse evangelho é o poder de Deus. E por isso Paulo está dizendo, eu não me envergonho. E nenhum de nós tem o direito de se envergonhar desse evangelho. Nem no ambiente de trabalho, nem na vizinhança, nem em casa, nem na universidade. Se envergonhar desse evangelho é negar a própria identidade. É agir como os hipócritas da época de Cristo, que se envergonhavam do nosso Salvador. Segundo lugar, Paulo não se envergonha do evangelho, porque o evangelho revela a justiça de Cristo. No verso 17, na parte A, quero apenas que você olhe para isso. Pois a justiça de Deus se revela no evangelho. Porque o evangelho é revelado, porque no evangelho, diz essa versão, é revelada a justiça de Deus. No evangelho é revelada a justiça de Deus. A minha versão diz, pois a justiça de Deus se revela no evangelho, não muda. Aqui nós precisamos entender uma coisa. Primeiro, Paulo diz que o poder de Deus se revela no evangelho. E por isso ele não se envergonha. Agora ele está dizendo, eu não me envergonho do evangelho, porque o evangelho é a justiça de Deus revelada. Será que Paulo está falando do atributo da justiça de Deus? Não. Se o evangelho fosse meramente a revelação do atributo da justiça de Deus, o evangelho seria apenas a declaração de uma sentença condenatória contra nós. Porque Deus, em sua justiça plena e absoluta, Ele não teria outra coisa a fazer com você e comigo, se não nos mandar para o inferno. Porque de acordo com a sua plena justiça, só há uma coisa que Deus possa fazer com o pecador: condená-lo segundo as suas próprias obras, que não passam de trapo de imundície. Presta atenção. Se o evangelho fosse apenas a manifestação da justiça de Deus enquanto atributo, e se Deus fosse nos julgar com base nas nossas melhores obras, uma vez que elas não passam de trapo de imundície, a sentença seria condenação, e condenação eterna. Mas quando Paulo está dizendo que o evangelho é a manifestação da justiça de Deus, ele está dizendo que o evangelho, isto é, a morte de Cristo na cruz, vindicou a justiça de Deus, satisfez a justiça de Deus, satisfez a lei de Deus.
Porque ali o inocente foi condenado para que os culpados fossem justificados. Então ninguém é justificado de graça. Um preço foi pago. Todos nós somos justificados pela graça. Mas alguém precisou pagar o preço. Porque Deus não ia perdoar uma dívida sem que ela fosse paga. Deus seria conivente com o pecado e Deus seria um juiz iníquo. Deus, em sua santidade e justiça, Ele não poderia inocentar um culpado. Deus só inocenta culpados como você e eu quando nós estamos em Cristo, uma vez que Cristo sofreu a nossa culpa, pagou a nossa dívida, e uma vez que Ele levou sobre si o nosso castigo, a justiça dele nos é imputada. Quando Deus olhou para aquela cruz, Ele viu o nosso pecado em Cristo. Quando Ele olha para nós hoje à noite, Ele vê a justiça de Cristo em nós. Ao ver o nosso pecado em Cristo, a ira dele, a justiça dele, a condenação dele, as penas previstas na lei caíram sobre o nosso Senhor. Mas ao olhar para nós hoje e ver a justiça de Cristo em nós, Ele nos aceita como seus filhos por adoção, nos reconcilia com Ele, e nós passamos a estar debaixo da justiça de Cristo e passamos a ter paz com Deus e a paz de Deus. Portanto, quando o texto está dizendo aqui que o Evangelho é a manifestação da justiça de Deus, diga-se, é a manifestação da justiça de Cristo, não a sua justiça, a de Cristo. Porque mediante a sua justiça e a minha, estamos perdidos, como eu já disse, mas mediante a justiça de Cristo é que há salvação. Paulo está falando, meus irmãos, portanto, dessa justiça. A justiça revelada no Evangelho é a justiça de Cristo. É a justiça que justifica o culpado. É a justiça que, uma vez imputada ao pecador, faz dele um justo, um salvo, um reconciliado com Deus. É a justiça que Deus concede a quem não tem nenhuma justiça. Você entende? A justiça revelada no Evangelho é a justiça que Deus concede a quem não tem nenhuma justiça. Porque se tiver alguma justiça, não precisa da justiça de Cristo. É por isso que o texto diz que Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ele não veio para os bons, Ele veio para os doentes. Ele não veio para os injustos, Ele veio para os pecadores. Como disse Lutero, é a justiça alheia. Não é sua, é alheia, é de outro, e esse outro é Cristo. Essa justiça não é nossa, ela pertence a Cristo, e somente nele nós somos justificados. É a justiça que Deus aprova, porque é a justiça do seu Filho. É a justiça que satisfaz a Deus, porque é a justiça perfeita. Essa é a justiça que atende aos requisitos da lei de Deus, porque Deus é o autor dessa justiça. Deus é o provedor dessa justiça. Essa justiça é segundo os padrões da lei de Deus. Deus se agrada dela. Qualquer outra é imperfeita, é falha, é imunda, é profana. Assim sendo, meus irmãos, essa justiça, ela contrasta tanto com a injustiça dos homens, quanto com a justiça dos homens. Ela é superior às nossas injustiças, mas ela também é superior às nossas justiças. Ela transcende a qualquer conceito de justiça. Não podemos, meus irmãos, falar de salvação
sem que a justiça de Deus seja proclamada. Ou seja, o que estou dizendo é que ninguém poderia ser salvo sem que a justiça de Deus fosse satisfeita. Vamos ver alguns textos que mostram claramente na Bíblia que a justiça precede a salvação. Ou seja, para alguém ser salvo, é primeiro que essa pessoa pague, é preciso primeiro que essa pessoa pague a dívida que ela tem com Deus. Agora eu pergunto, quem poderia pagar? Quem? A gente leu a lei de Deus aqui hoje à noite. Quem poderia dizer, eu nunca quebrei um mandamento? Ou quem poderia dizer, eu garanto que daqui para frente eu nunca vou quebrar nenhum mandamento, nem por motivação, nem por pensamento, nem por palavra, nem por ação? E o que é que Tiago diz? Quando você quebra um mandamento, efeito dominó, desmorona todo o seu projeto de justiça. Porque quem quebra um mandamento torna-se devedor diante de toda a lei. Quem poderia então pagar a sua própria dívida? Quem poderia providenciar a justiça para si mesmo? Quem poderia ser puro diante da lei de Deus? Quem poderia acessar livremente ao trono da graça e tornar-se mediador de si próprio diante do Todo-Poderoso? Por isso que a salvação está precedida da justiça. E por isso, a justificação é sempre uma doutrina central na doutrina da salvação e em todo o Evangelho. Se você não entender a doutrina da justificação, você não vai entender o que é salvação. E você vai cair no risco de continuar achando que a salvação é uma construção humana. Ela é o resultado das vezes que eu venho aqui, das obras que eu faço. Não. A salvação depende exclusivamente daquilo que Cristo fez na cruz. Aí alguém vai dizer, pastor, não diga isso, senão os crentes vão se desviar. Quem é justo ama a justiça. Quem é justo ama a glória de Deus. Não ama o pecado. Se alguém sob o pretexto de agora eu sou salvo, salvo para sempre, estou justificado, Deus pagou a minha dívida em Cristo, eu estou livre. Se alguém apregoa isso e faz disso um pretexto para o pecado, é ímpio. Nunca entendeu o Evangelho, porque a razão da eleição, da justificação, é a santificação, é a glória de Deus. Então veja, Salmo 98, versos 1 e 2. Quero que você observe que todas as vezes que vai se falar aqui de salvação, se fala de justiça. Cantai um cântico novo ao Senhor, porque Ele tem feito maravilhas. Sua mão direita e o seu braço santo lhe alcançaram a vitória. O Senhor tornou conhecida a sua salvação, manifestou sua justiça perante os olhos das nações. Salvação, justiça. Isaías 46, verso de número 13, encontramos: faço chegar a minha justiça, e ela não está longe. A minha salvação não tardará, mas estabelecerei a salvação em Sião e a minha glória em Israel. Observe, a minha justiça não está longe, e a minha salvação não tardará. Isaías 56, 1. Assim diz o Senhor: permanecei na retidão e fazei justiça, porque a minha salvação está prestes a vir, e a minha justiça está para se manifestar. Jesus é tanto a manifestação da justiça de Deus, quanto da graça de Deus, da salvação.
Em Isaías 62, verso 1, diz: por amor de Sião não me calarei, e por amor de Jerusalém não descansarei, até que a sua justiça resplandeça como o nascer do sol, e a sua salvação como a tocha acesa. Salvação, justiça, justiça, salvação. Amém. O que é o Evangelho? O Evangelho é Deus revelando a justiça dele em Cristo Jesus para justificar pecadores que não há justiça alguma. O que é o Evangelho? É Deus justificando você com a justiça alheia, a justiça da qual Ele é autor e provedor, a justiça de Cristo. Para quê? Para que você não se glorie. Para que você desista de confiar nos seus trapos de imundície e confie somente em Cristo. E aí vai a terceira questão. Terceiro lugar. Paulo não se envergonha do Evangelho, porque o Evangelho revela a graça de Deus. Revela o poder de Deus. Revela a justiça de Deus. E revela a graça de Deus. Amém. A segunda parte do verso 17 diz: pois a justiça de Deus se revela no Evangelho. E de que maneira? De fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Você diz: pastor, mas aqui no primeiro tem poder, no segundo tem justiça, mas aqui não tem graça. A palavra graça não aparece aqui. Por que é que você diz que o Evangelho é a graça de Deus revelada? Isso aqui está falando é da fé. Presta atenção. Se a salvação é mediante a fé, já não é mediante as obras. Se é mediante a fé, é pela graça. Porque você não trabalha. Você só crê no trabalho do outro. Então, é graça. Quem trabalhou? Jesus. O que é que você tem que fazer? Crer no trabalho dele. Porque Deus disse: eu verei o trabalho do meu filho e ficarei satisfeito. Não é com o teu trabalho, não é com o teu esforço, não é com as tuas obras, é com a obra dele. É com o trabalho dele. Porque, como eu disse, o trabalho dele é o poder de Deus, é a justiça de Deus e é a graça de Deus. O Evangelho, meus irmãos, não apenas é uma oferta impessoal e universal. Uma oferta de salvação impessoal, ou seja, a todos os homens. Universal, a todos os lugares, independente de qualquer outra coisa. O Evangelho não é apenas uma possibilidade remota de salvação. Jesus morreu por todos. Quem vier será alcançado. Não. O Evangelho é um ato da graça. E para quem é essa salvação? Essa salvação é condicionada a uma coisa: a fé. Essa oferta é para quem tem fé. Mas quem é que tem fé? Aqueles que são alcançados pela graça. Porque, como nós vemos em Romanos, a salvação é pela graça, mediante a fé. Isto não vem de vós. Isso é dom de Deus. Efésios 2, 8 e 9. Não vem de vós. É dom de Deus. Olha aí. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. A igreja brasileira tem um problema. Ela acha que a fé é uma virtude humana. Não é à toa que o irmão chega para outro: você tem que crer. Hoje eu vinha no carro e tinha um carro na minha frente e tinha lá: você tem que crer. Em outras palavras, se esforce, seja otimista. A fé é uma crendice, é um otimismo. Mas eu digo que a fé não é uma virtude humana. Sabe o que é que pertence ao homem? Incredulidade. Isso é nosso. Nós somos incrédulos.
Agora, se alguém crê, lembre-se, isso é a graça de Deus operando. Isso é a graça de Deus. A fé não pertence a todos. A fé não é uma virtude inerente à natureza humana. Inerente à natureza humana é o ateísmo, a incredulidade. Você sabe que tem dois tipos de ateísmo. Tem esse intelectual, daqueles que pensam que são muito inteligentes, e tem o ateísmo prático. E o ateísmo prático, às vezes, está dentro da igreja. É gente que confessa a Deus com os lábios, mas vive como se Deus estivesse morto. Ao afirmar que o poder do Evangelho é concedido apenas aos que têm fé, o apóstolo Paulo declara que a salvação é obra exclusiva da graça de Deus. A salvação é obra exclusiva da graça de Deus. É mais ou menos o seguinte: você diz que eu tenho um presente para me dar. Eu vou estar ali na porta e você pode me entregar. Estou aniversariando, não. Aí você diz: pastor, eu tenho um presente para lhe entregar. Tudo que você tem que fazer é estender a mão e receber o presente. Mas suponhamos que eu não tenha mão. Você vai precisar me dar uma mão, para que você, me dando uma mão, eu estenda a mão e receba o presente. Deus tem um presente para as pessoas que Ele escolheu. É a salvação. É o dom da vida. Tudo o que elas precisam é estender o braço da fé e recebê-la. Mas, porém, elas não têm esse braço. Desde Adão, elas se tornaram amputadas, elas foram amputadas, perderam o braço da fé, só tem incredulidade. Aí o Senhor concede a fé para que você receba esse presente. Ora, se Ele dá o presente e dá o braço para você receber o presente, então onde está a sua glória? Tudo é dele, por Ele e para Ele, para que ninguém se glorie. Aleluia! Tudo é dele. Na passagem que vem logo em seguida, Romanos 3, do 21 ao 28, o apóstolo Paulo exclui qualquer mérito humano na obra da salvação. Se é mediante a fé, já não é segundo os méritos das nossas obras, e sim segundo a graça. O que Paulo está dizendo é que, dada a imperfeição dos nossos trapos de imundície, conforme Isaías 64, 6, não há nada que o homem possa fazer que seja capaz de justificar a si mesmo. Nada. Nada. Assim, há somente uma coisa que se deve fazer. O que é que você deve fazer? Você que está aqui hoje à noite, que ainda não tem Jesus como seu Salvador, que ainda não foi reconciliado com Deus, que não tem comunhão com o Senhor, que não tem esperança da vida eterna. Tudo que você tem que fazer é confiar completamente na obra de Cristo, no seu bendito sacrifício, nos seus maravilhosos méritos de justiça. Assim é que você decide confiar em si ou em Cristo, na sua obediência ou na obediência de Cristo, nas suas obras ou na obra que Cristo realizou na cruz. O que é que você prefere? Você quer passar a vida toda confiando em si ou em Cristo? Confiando numa tradição religiosa ou na graça do Evangelho, no poder do Evangelho, na justiça do Evangelho? O que você prefere? Há duas correntes nesse sentido, que normalmente são chamados de calvinistas e arminianos, né? Os calvinistas são os monergistas. Os arminianos são sinergistas. Monergistas quer dizer, Deus é o autor da salvação e a obra da salvação, portanto, é exclusiva dele. Não há participação humana. Tudo é dele, para que a glória seja somente dele. O sinergismo diz o seguinte: é uma mistura.
Deus faz uma parte e o homem completa o resto. Jesus morre, mas é o pecador quem aceita. Se o pecador não aceitar, o que ele fez na cruz foi em vão. Não vai valer, não vai ter efeito para ninguém. A expiação não vai ser eficaz para ninguém. Houve uma igreja que ela era sinergista. A igreja dos Gálatas. Eles diziam, tudo bem, a gente crê que a salvação é pela fé em Jesus. Mas a gente crê em Jesus, mas a gente entende que é preciso um reforço. Sabe aquele menino que você põe na escola, mas ele não consegue captar tudo e você precisa colocar ele no reforço. Então os Gálatas criaram uma gambiarra religiosa, por não confiar em Jesus Cristo somente. Eles disseram, não, a gente precisa raspar a cabeça, a gente precisa guardar o sábado, a gente precisa circuncidar-se e outras coisas mais que faziam parte do cerimonialismo da lei judaica. Sinergismo, uma mistura da obra de Cristo com as obras dos homens. Paulo chamou esse sinergismo de outro evangelho e disse, anátema para todos aqueles que deixam de confiar na suficiência da obra de Cristo e mistura a obra de Cristo com suas próprias obras. Anátema. Amém? Dizer que a salvação, meus irmãos, é pela graça, é reconhecer o que João Batista disse em João 3:27. Ninguém pode receber coisa alguma se não lhe for dado do céu. Ninguém pode receber coisa alguma se não vier do céu. A fé vem do céu, a graça vem do céu, a bondade vem do céu, o perdão vem do céu, o arrependimento vem do céu, tudo vem do céu. Então, glórias aos céus. Eu quero concluir trazendo 3 questões de ordem prática para nós. Em primeiro lugar, se o Evangelho é tudo isso que eu preguei aqui hoje à noite, e eu não duvido, eu creio que é isso, e muito mais que isso. Ame o Evangelho com toda devoção e reverência. Ele, e somente Ele, é sua fonte de vida. Amém. Ame o Evangelho com devoção, com reverência. Meus irmãos, sabe o que acontece? Você vem domingo após domingo aqui e ouve sobre o Evangelho. E no início, você fica todo feliz porque ouviu o Evangelho. E depois você se acostuma. Se for preciso, até dorme, tira uma sonequinha enquanto se fala do Evangelho. Se torna comum. Essas verdades já não penetram no seu coração. Você vai se tornando enfastiado. Esse Evangelho é o poder de Deus, é a justiça de Deus e a graça de Deus reveladas. Ame o Evangelho, reverencie. Isso aqui é fonte de vida, é daqui que brota a santificação, o crescimento espiritual, o fruto da nova vida. É na medida em que o Evangelho se torna a vida da tua vida. Evangelho é para ser aplicado. E aí, preste atenção, nós estamos comemorando 500 anos da Reforma Protestante. Você sabe o que foi que aconteceu quando a Bíblia foi traduzida para o alemão, para a língua daquelas pessoas, e Lutero começou a pregar os primeiros sermões sobre a graça, a justificação mediante a fé. Aquelas pessoas,
assim como gente esfameada diante de um prato de comida. Elas se amontoavam para ouvir do Evangelho, porque durante a era medieval, as trevas impediam que o Evangelho fosse pregado e fosse ouvido publicamente. Agora preste atenção, um relato de Lutero, 30 anos depois da Reforma. 30 anos depois, 3 décadas, no dia 15 de fevereiro de 1546, 2 dias antes de morrer, Lutero pregou seu último sermão. E ele parecia preocupado com uma tendência de esfriamento por parte daqueles que ouviam o Evangelho. E na oportunidade ele alertou quanto um eclipse que estava vindo sobre a Alemanha. Ele disse que sempre que o Evangelho for pregado de maneira acurada e apaixonadamente, ele trará conflito. E uma vez que as pessoas não gostam de conflito, elas tendem a diluir ou esconder o Evangelho, permitindo que lhe seja eclipsado pelas trevas, como acontecera antes da Reforma. Lutero lembrou, na oportunidade, quando pregou seu último sermão, que em tempos passados, as pessoas correriam até o fim do mundo se soubessem de um lugar onde poderiam ouvir Deus falar. Porém, agora que temos pregação todo dia, disse Lutero, as pessoas estão se cansando da pregação. Lutero ainda lembrou que já naquela época haviam aqueles que diziam que os pregadores deveriam dizer o que as pessoas desejam ouvir. Caso contrário, elas não voltarão. A esses, Lutero bradou, mandou o seguinte recado, abre aspas: se você não quer ouvir Deus falando a você todos os dias em sua casa e em sua igreja, então esteja atento, procure algo diferente. Vá na cidade de Trier, lá está o monte de Nosso Senhor Jesus. Vá na outra cidade da Alemanha, e lá vocês encontrarão as calças de José e o manto de Nossa Virgem Santíssima. Vá lá, esbanje seu dinheiro, compre indulgências e os trastes de segunda mão do Papa. Lutero disse, se você não quer o Evangelho, diria ele hoje, saia daqui, vá para a Igreja Universal, toma um banho de sal grosso, vai para a terapia do amor. Eu diria, vai para um lugar desse que se prega prosperidade, dê o seu dinheiro para eles. Aqui ele disse, olha, compre os trastes de segunda mão do Papa. Sabonete de arruda, né? Tem tudo. Meus irmãos, eu estava lendo isso aqui. Está no comentário do Splu sobre a carta aos Romanos. E eu estava dizendo, poxa, que atualidade. A verdade é que nós estamos diante de uma época que as pessoas não amam o Evangelho. Tanto faz estar aqui ouvindo o Evangelho como passar dias e dias sem pegar na Bíblia, sem ouvir a palavra de Deus, sem alimentar a sua alma. Meus irmãos, do que adianta ganhar o mundo todo e perder a alma? Do que adianta vivermos uma religiosidade mórbida, morta, sem fruto? Ame o Evangelho. Segundo lugar, pare de confiar em si e nas suas obras.
despoje-se de todo orgulho e autoconfiança e entregue-se inteiramente a Cristo. Amém? Entregue-se inteiramente a Cristo. Eu estou dizendo isso para você que não é crente. Mas eu estou dizendo isso para você que está na igreja, mas que ainda é senhor de si mesmo. Entregue-se a Cristo. Não confie na igreja como aquilo que vai te salvar. Não confie nas suas obras. Não confie em si mesmo. Confie em Cristo. Lance-se diante dEle. Humilhe-se diante dEle. Entregue-se inteiramente a Ele. Ele é o único que pode te salvar das trevas eternas. E terceiro, compartilhe o Evangelho com ousadia e diligência e não se deixe intimidar pelos escarnecedores desse mundo. Todo aquele de Jesus Cristo em Mateus 10, 32 e 33, que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas quem me negar diante dos homens, eu também o negarei. Eu quero me dirigir a você, que tem a missão dada por Deus de compartilhar o Evangelho no seu ambiente de trabalho. Não se deixe intimidar, não silencie por causa dos escarnecedores. Eles publicizam seus pecados. Como você poderia se envergonhar do Evangelho, que é o poder de Deus? Não espere que eles sejam simpáticos. Não espere que eles batam palma porque você defende os valores do reino. Eles pertencem ao reino das trevas. Mas você que crê no poder do Evangelho também crê que onde há trevas, a luz do Evangelho pode brilhar. E você é a pessoa que Deus quer usar. Não racionalize o Evangelho. Não espere que você coloque adereços, muita sabedoria para eles entenderem. Pregue o Evangelho, como é o Evangelho. Fale da justiça de Cristo. Fale da queda. Fale do inferno. Fale do céu. Fale de perdão. Fale da ira divina. Fale do Evangelho. Fale da lei. Mostre que o pecador está enfermo. Exponha as feridas, que a lei do Senhor faz isso. E depois coloque o remédio, o Evangelho, a graça. Amém? Então, meus irmãos, nós precisamos pregar o Evangelho para essa geração. Não me envergonhe do Evangelho. Por quê? Porque é o poder de Deus revelado. A onipotência de Deus revelada. Por que eu não me envergonho do Evangelho? Porque é a justiça de Deus. A justiça da qual Deus é o autor. A justiça da qual Deus é o provedor. A justiça que Ele aprova. A justiça alheia, que não é sua, é dele, mas que Ele imputou em você. O Evangelho que é a graça de Deus revelada. Por que graça? Porque se a salvação é mediante a fé, e se a nós pertence a incredulidade, a fé é um dom de Deus, tudo é graça, para que só Deus seja glorificado. Que Deus nos abençoe. Que Deus seja glorificado pelo Evangelho. E por aqueles que receberam o Evangelho. Amém.